Ministério Público do Trabalho do Maranhão instaura inquérito civil contra a revendedora de gás que não pagava adicional noturno aos empregados. MPT de Campinas flagra exploração de mão de obra em agência bancária da cidade. Um termo de ajustamento de conduta foi firmado para limitar a jornada dos trabalhadores. Saiba quais são os direitos do trabalhador vítima de acidente de trabalho e ainda a atuação do MPT em defesa do trabalho decente. Estas e outras notícias você acompanha agora no Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Uma denúncia anônima levou os procuradores do trabalho do Maranhão a fiscalizar uma revendedora de gás em São Luís. O MPT constatou irregularidades cometidas contra os trabalhadores do período da noite. Foram encontradas falhas no pagamento do adicional noturno, horas extras e concessão de repouso semanal remunerado. O trabalho noturno é o tema da reportagem de Nicole Lima. Metrô de Brasília, 6 horas da manhã. Os trens passam em intervalos de 7 minutos. Mesmo assim, o espaço dentro dos vagões é disputado. Mas, para garantir um serviço seguro e eficaz, a movimentação nos trilhos começa bem antes. É durante a madrugada que a manutenção no metrô é feita. Para que nada saia dos trilhos, muitos funcionários trabalham sem parar durante toda a noite. E é o caso de Marcelo, que trabalha no complexo administrativo e operacional do metrô. A gente funciona até mais ou menos meia-noite e 40, quando a gente recolhe todos os trens. A partir desse horário é dada a entrada da manutenção, equipe de treinamento e ocupa todas as áreas do metrô. E a gente continua trabalhando para manter a segurança desses empregados. E enquanto a equipe do Marcelo trabalha na central de operações, tem muita gente trabalhando lá fora, cuidando da mecânica dos trens e da manutenção das máquinas. O Ivaldo é quem coordena as equipes e ele sabe bem como é trabalhar durante toda a noite. O horário noturno ele é puxado. É um horário mais agradável para trabalhar, mas a gente fica mais cansado, a gente fica mais, digamos assim, mais tenso o dia inteiro, porque o descanso noturno é diferente do descanso durante o dia. E enquanto a maior parte da cidade dorme, o trabalho para muitos está só começando. O trabalhador noturno geralmente exerce funções essenciais na vida das pessoas, mas por causa do horário diferenciado, ele se expõe a mais riscos e pode até ter a saúde prejudicada. O sono perdido ele não se recupera. O que pode acontecer é minimizar esses problemas, sair do trabalho com óculos escuros, chegar em casa num ambiente calmo, tranquilo, no escuro, e dormir, e à noite, durante o seu trabalho, não procurar usar normalmente cafezinho, lanche, que isso vai acarretando problemas gastrointestinais e a longo prazo vai terminar levando a uma gastrite. Pelos danos que o trabalho noturno causa à saúde do trabalhador, a legislação brasileira prevê o direito de este profissional receber uma compensação, tanto em horas como em salário. Esta compensação é chamada de adicional noturno. Tem direito ao adicional noturno o trabalhador que labora entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. A hora noturna, vale dizer, é uma hora reduzida, ela equivale a 52 minutos e 30 segundos. E quem trabalha em horário noturno tem direito a um adicional de 20% sobre o valor da hora diurna. O Ministério do Trabalho estabeleceu algumas normas, como jornada de trabalho reduzida e adicional noturno. Fica proibido às empresas contratar menores de 18 anos para trabalhar durante a noite. Segundo estudos da OMS, Organização Mundial de Saúde, atualmente cerca de 20% das populações dos países desenvolvidos trabalham no período da noite. Por isso, cobrar o cumprimento destas normas também é função do Ministério Público do Trabalho nas fiscalizações que realiza. Todo trabalhador merece uma atenção especial. Agora, o trabalhador que está trabalhando no regime noturno, mais ainda, porque ele sofre com esse trabalho um desgaste maior. Então, é necessário que a empresa esteja atenta ao cumprimento das disposições legais e respectivas, que o meio ambiente de trabalho seja saudável, esteja preservado,
e que o trabalhador esteja atento aos seus direitos e que busque o cumprimento deles, seja por intermédio de uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, mesmo também uma denúncia ao Ministério do Trabalho e Emprego, e que nos encaminhe toda a situação que ele entenda que está lhe sendo prejudicial para que a gente possa atuar. E o trabalho noturno foi alvo de mais uma fiscalização do MPT recentemente no Maranhão. Procuradores do trabalho visitaram empresas na capital São Luís e encontraram irregularidades em uma revendedora de gás. Foram encontradas falhas no pagamento de adicional noturno, horas extras e concessão de repouso semanal remunerado. Por isso, a empresa firmou um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a solucionar os problemas. A nossa atuação ela é feita independente da denúncia, basta uma notícia de irregularidade. Mas se ele nos relata toda uma situação específica, e pode fazer isso acessando a nossa página externa no Fale Conosco, realmente aí fica muito mais, nós teremos mais condições de chegarmos até essa situação. O Ministério Público do Trabalho de Campinas firmou termo de ajustamento de conduta com a agência bancária por explorar mão de obra de empregados terceirizados. O objetivo do TAC foi limitar a jornada dos trabalhadores. A jornada de trabalho no Brasil é de 8 horas diárias, mas hoje é normal encontrar profissionais que trabalham nos mais variados horários. E o MPT está atento para que o trabalhador com jornada diferenciada tenha seus direitos garantidos. Antes mesmo das 6 horas da manhã, ele já está de pé. Às 7 tem que estar a postos. Em termos de descansar no serviço, a gente tem uma hora de almoço, né? Tem um revezamento com o colega, que você fica 2 horas em pé e 1 hora sentado, vai revezando e a gente vai trabalhando, né? José Bezerra, o colega Francisco César e mais outros 300 vigilantes contratados nesta empresa de Brasília têm uma rotina puxada. A cada 3 dias, enfrentam 12 horas de trabalho direto. Atuamos às 12 horas em seguida de trabalho, mas ela é uma profissão que a gente exige, né? E sempre está atento. Mas o presidente das empresas de segurança privada explica. Apesar do longo turno de trabalho, eles desfrutam de todos os benefícios garantidos por lei. Sabemos que 12 horas é puxada, mesmo ele fazendo aquele intervalo de 1 hora, ela é puxada. Então ele tem que descansar aquelas 36 horas para no dia seguinte ele estar preparado, depois daquelas 36, para ele poder assumir o posto e fazer um bom trabalho. Quando você investe na qualidade do trabalhador, na qualidade do colaborador da sua empresa, você só tem a ganhar. Eu pensava muito que investir num funcionário era prejuízo. Nada, você tem lucro com isso. Mas a jornada de trabalho com horários fora do comum não é uma exclusividade dos vigilantes. Também estão incluídas nesta categoria outras profissões, como motoristas, médicos, jornalistas e quem trabalha nos aeroportos. A Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, prevê que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não ultrapasse 8 horas diárias. Mas dentro da regulamentação também está previsto o acréscimo de no máximo 2 horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado. Em algumas profissões, a jornada de trabalho pode ser maior ou menor, dependendo do acordo coletivo de cada categoria. A jornada máxima prevista na Constituição é de 8 horas, né, restrita a uma carga horária semanal de 44 horas. Mas em algumas situações, profissões regulamentadas na CLT ou em leis esparsas, essa jornada pode ser diferenciada. Recentemente, uma agência do Banco Santander na cidade de Campinas, interior de São Paulo, foi alvo de fiscalização do MPT. Os procuradores do trabalho flagraram um caso de exploração de mão de obra de funcionários terceirizados. Um termo de ajustamento de conduta foi firmado para limitar a jornada dos trabalhadores. Além de TACs, o MPT também combate diferentes tipos de fraudes trabalhistas por meio de diversas ações e projetos, além de intensa fiscalização. Quando se confirma, né, a burla, a legislação no tocante à jornada, ou seja, que essa jornada é extrapolada de forma ilícita, aí o MPT age na forma da lei, né, propondo o termo de ajustamento de conduta ou ajuizando a ação civil pública, né, das formas que a lei prevê.
No próximo bloco você confere os direitos de quem sofreu acidente de trabalho. Saia daí, a gente já volta. O Brasil ocupa hoje o 4º lugar no ranking mundial de mortes por acidentes de trabalho. São aproximadamente 2.500 vítimas por ano. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o país perde apenas para a China, Estados Unidos e Rússia. O Ministério Público do Trabalho realiza constantemente fiscalizações para evitar o aumento desta estatística, principalmente na construção civil, em que a possibilidade de acontecer um acidente fatal é 3 vezes maior que em outros setores. Maurício trabalhou durante 4 anos como ajudante de pedreiro. Nesse tempo, ele aprendeu várias funções dentro de uma obra, mas um acidente grave o afastou dos canteiros em junho do ano passado. Estava no balancinho, aí ele deu um pequeno problema. Só que aí quando eu fui tentar ajeitar ele desceu junto comigo. O cabo de aço deslizou da catraca, né? Aí não teve como eu me equilibrar mais. Quebrei o braço, 3 costelas, 4 vértebras da coluna e um pequeno coágulo na cabeça. E a bacia também. Aí depois desse dia pra cá eu não lembro mais. Fiquei 30 dias em coma. A partir daí eu vim acordar depois de 31 dias, que eu vim voltar assim, tipo assim, reconhecer as coisas. O último anuário estatístico de acidente de trabalho feito pelo Ministério da Previdência Social revelou que em 2010 foram 700 mil acidentes de trabalho, com 2.700 mortes no Brasil. Muitos trabalhadores que passam por esta situação não sabem dos seus direitos. O funcionário acidentado, são assegurados alguns direitos, dependendo da perícia médica que é realizada. Seria auxílio-doença, auxílio acidentário, aposentadoria por invalidez, reabilitação e também seria o caso de pensão por morte, dependendo da situação. E o Ministério Público do Trabalho alerta: um funcionário vítima de acidente de trabalho tem estabilidade no emprego, ou seja, não pode ser demitido. De acordo com a legislação, todo trabalhador que sofreu um acidente de trabalho e ficar mais de 16 dias afastado do serviço, ele tem direito à estabilidade de 1 ano no emprego após a sua alta e o seu retorno à empresa. É importante destacar que mesmo que o trabalhador não tenha sido encaminhado ao INSS, que é uma obrigação legal que a empresa teria que fazer, mas que ele fique mais de 15 dias afastado, ele terá direito à estabilidade. Na Bahia, o Ministério Público do Trabalho do Estado ajuizou nesta segunda-feira ação cautelar contra uma empresa de iluminação automotiva, pedindo imediata interdição de máquinas que não dispõem de dispositivos de segurança. Os equipamentos já causaram 28 acidentes nos últimos 18 meses, envolvendo cortes, esmagamento e amputação de dedos e mãos dos empregados. O empregador, quando ele cria aquele ambiente, ele é responsável por um ambiente sadio. A partir disso, ele tem que oferecer as melhores condições de trabalho. Se é quebrada essa condição ideal, ele é responsável por reparar aquela lesão causada. Ou seja, é o princípio da culpabilidade. A partir do momento que há uma lesão, ele tem que reparar aquela lesão pelos meios adequados. Houve um acidente de trabalho, houve uma lesão ao trabalhador, ou ele vai curar essa lesão, ou ele vai responder por uma indenização equivalente a isso. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o governo espera que sejam criados este ano em torno de 2 milhões de empregos, a exemplo do que ocorreu em 2011. Segundo Mantega, isto será possível porque, com o crescimento da economia de 4,5% estimado pelo governo, o mercado interno continuará fortalecido. A expectativa é boa, mas isso não quer dizer que as condições oferecidas a todos os trabalhadores sejam adequadas. Vítima de um acidente de trabalho, o carpinteiro Abelino José tenta voltar à rotina. Ele perdeu parte de um dos dedos da mão direita há 3 anos. Vai fazer 3 anos agora. Então a gente estava trabalhando no shopping, lá no Valtemir, era em torno de 1h30 da tarde mais ou menos. A gente estava fazendo uma desforma com um amigo da gente, só que ele não entendeu o que a gente estava fazendo. Ele soltou uma peça que a gente estava segurando nós dois. Ele soltou uma peça e a peça levou minha mão na laje e eu não consegui dominar. Ela pegou na laje, eu senti só aquela dor. Quando a gente tirou a luva, só estava um pedaço assim. Todo acidente eu acho que assim,
Na hora não dói tanto não, é depois. Isso aqui eu sinto furo da ar para trabalhar. No dia que eu bato muito martelo durante o dia, à tarde ele dói. Garantir um ambiente de trabalho adequado e em condições decentes é uma das missões do Ministério Público do Trabalho. Mas o que seria um trabalho decente? Aquele que você consegue sobreviver, né? O trabalho digno, né, que faz as pessoas ganhar aquele que merece. Uma junção de fatores, né, uma escala boa de horário, as vantagens, isso seria um trabalho bom. Para a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o trabalho decente deve ser remunerado adequadamente, ser exercido em condições de liberdade, segurança e equidade, além de proporcionar uma vida digna ao trabalhador. Um trabalho que a pessoa tenha consciência de o porquê ela está ali, porquê ela faz, sentir-se valorizada, dignificada naquela tarefa. Então não é uma questão isolada, é uma questão que passa pelo colega de trabalho, pelo ambiente em si, pela tarefa que ele executa e por aquilo que ele recebe em função daquilo que faz. A procuradora do Trabalho, Adriane Reis, explica que o trabalho decente promove a igualdade e, automaticamente, elimina as formas de discriminação. A ideia do trabalho decente, ela vem da OIT, que procurou enaltecer 4 linhas básicas e estratégicas de atuação, que seriam o combate ao trabalho infantil, combate ao trabalho forçado, ao trabalho escravo também, promoção da liberdade sindical e dos instrumentos coletivos e o combate à discriminação no ambiente de trabalho. Então, esses são alguns pontos chaves que propiciam ao trabalhador ter uma condição de trabalho melhor. Construir essa nova realidade de trabalho é um desafio. No Brasil, a promoção do trabalho decente passou a ser um compromisso entre governo federal e a OIT. Para isso, ações que incentivam um ambiente adequado têm sido articuladas por meio da Agenda do Trabalho Decente. Essa agenda foi construída por meio de ampla consulta também com os atores sociais e foi lançada finalmente em 2006, durante a reunião regional americana realizada aqui em Brasília. A agenda tem 4 eixos centrais: respeito às normas internacionais do trabalho, promoção de emprego de qualidade, extensão da proteção social e diálogo social. Desde a criação da agenda, diversas ações que incentivam e defendem o trabalho decente já foram desenvolvidas pelo MPT. O Ministério Público ele atua em diversas frentes. Todas esses 4 pontos principais, nós temos coordenadorias próprias que atuam na sua defesa, né? A Cor de Igualdade, a Cor de Infância, a Coordenadoria de Liberdade Sindical. A seguir, novo coordenador nacional de defesa do meio ambiente e do trabalho é eleito em Brasília. E o ex-coordenador Roberto Mildner faz um balanço da gestão. O intervalo é rápido, não saia daí. Representantes de todo o Ministério Público do Trabalho elegeram o procurador Felipe Jardim, da 4ª Região, como novo coordenador nacional da CODEMAT, a Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho. Ele substitui o Dr. Roberto Mildner, que ficou à frente da CODEMAT nos últimos 16 meses. Antes de passar o cargo, Mildner conversou com o Trabalho Legal. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Copa do Mundo, Olimpíadas, esses grandes eventos esportivos que o Brasil está recebendo, não tem como comentar a situação do trabalhador, porque a gente vê que as cidades-sedes viraram canteiros de obra, na verdade. Como que a CODEMAT vem lidando com essa situação? O Ministério Público do Trabalho está atento a essas questões e, por intermédio da CODEMAT, desenvolveu alguns projetos nacionais, um dos quais está voltado especificamente para o acompanhamento dessas obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas, a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. Então, o que nós temos verificado é que não se trata de grandes obras estruturantes, não apenas de estádios, como já salientado. E o objetivo, realmente, o principal objetivo é a prevenção de acidentes do trabalho. E isso, como que isso será feito? Através de inspeções nos locais, nos estádios, enfim, com acompanhamento, nas regionais, nas cidades, nas principais cidades-sede.
tratando principalmente das obras de estádios, aeroportos, enfim, essas obras que estão afetas a esses grandes eventos esportivos, para que o trabalhador não esteja exposto a riscos, não ocorram acidentes do trabalho e para que as normas de segurança e saúde sejam efetivamente cumpridas. A questão agora, mudando um pouco de assunto, mas dentro ainda da competência da Codemate, a produção de amianto. Ela tem ganhado bastante destaque na mídia, enfim, na sociedade. Como que o Ministério Público do Trabalho lida com essa questão de produção do amianto mesmo? O Ministério Público, a Codemate, o Ministério Público do Trabalho, defende o banimento do amianto, que não se produza, não se fabrique, não se comercialize mais o produto no território nacional. Há, inclusive, uma ação direta de inconstitucionalidade, atualmente em trâmite no Supremo Tribunal Federal, e a par desta ação, no âmbito da Codemate, nós temos discutido propostas de encaminhamento, formas de atuação, estamos criando uma comissão especialmente para tratar dessa questão, composta por procuradores do trabalho, né, que integram a Codemate, para que nós possamos realmente fazer a nossa parte no sentido do banimento do amianto, o que já foi feito em muitos países mundo afora. Como recentemente vimos a decisão da justiça italiana que condenou, né, naquela grave questão que vitimou muitos trabalhadores na Itália, e nós queremos aqui no Brasil realmente fazer com que no futuro nós possamos olhar para trás e ver, não temos mais amianto, não temos mais essa forma, esse produto. O amianto, como é consabido, ele pode causar um mesotelioma, um câncer de pulmão. E então o que nós defendemos realmente, não há níveis seguros de exposição à crisotila, o ideal é que esse produto seja banido do país, porque afeta não apenas os trabalhadores, mas também a comunidade. É isso que eu ia perguntar. A cadeia produtiva toda ela é atingida? Com certeza, toda a cadeia produtiva, a comunidade que cerca, né, onde está instalada, pode-se dizer até, quem sabe, até o próprio consumidor que utilizar telhas de fibra amianto, enfim, nós preconizamos que esse produto deve ser banido para o bem da sociedade brasileira. Quando a gente fala em meio ambiente de trabalho, que é o grande foco, né, da Codemate, a gente entende que é o trabalhador, a preocupação é o trabalhador, a saúde do trabalho e a própria saúde do trabalhador, enfim. Por isso que a Codemate ela tem uma atuação muito ampla e restringir uma entrevista eu acho que é um pouco complicado a atuação da coordenadoria. Mas vamos lá, vamos falar agora sobre o frigorífico. A atuação da Codemate nos frigoríficos também tem sido bastante intensa, né? Sim, nós temos um projeto nacional de adequação das condições de trabalho dos frigoríficos, na indústria frigorífica, na indústria de abate e processamento de carnes. E nós temos acompanhado também, temos uma participação ativa no grupo de trabalho que está discutindo, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, a elaboração de uma nova norma regulamentadora que vai dispor sobre a matéria, sobre a questão específica do trabalho na indústria frigorífica. Está em andamento esse grupo, temos feito uma série de sugestões, iniciativas e discussões para que essa norma reflita realmente aquilo que nós entendemos que é o mais adequado para a proteção da saúde dos trabalhadores. E é um ramo que emprega hoje em torno de 750 a 800 mil trabalhadores com emprego direto na indústria frigorífica, ou seja, uma indústria em expansão, e queremos realmente humanizar esse trabalho, para que esse trabalho não se dê à custa do adoecimento dos trabalhadores. E quais são as principais irregularidades encontradas dentro de um frigorífico ali? O grande problema que nós temos verificado é a questão da falta de pausas, né? A não adoção de pausas. Pausas que nós falamos são pausas de recuperação térmica, né? Ou seja, quem trabalha em ambientes artificialmente frios, são situações que expõem os trabalhadores a um risco maior a doenças, principalmente doenças osteomusculares, dentre outras. E então a questão, as pausas são necessárias para a recuperação térmica, né, dos trabalhadores que trabalham em ambientes frios, câmaras frigoríficas, enfim, ambientes artificialmente frios. E, por outro lado, também aqueles trabalhadores, as pausas vamos dizer assim, porque há certos trabalhadores que têm o ritmo de trabalho é muito intenso. Então, isso nós também estamos combatendo, estamos tentando verificar, né, do ponto de vista até, inclusive, científico, como isso pode ser feito para reduzir o ritmo de trabalho e para que não haja, né, esse índice tão elevado de lesões. Nós temos visto casos de alguns frigoríficos com afastamento de trabalhadores por doenças relacionadas ao trabalho em torno de 20% até 25% dos quadros da empresa, o que é gravíssimo. E nós, como já dito, o trabalho é fonte de vida, não pode nunca ser fonte de adoecimento, muito menos de mortes.
Doutor, o setor sucroalcooleiro também requer muita demanda do Ministério Público do Trabalho. Como que a Codemate atua dentro desse setor? A Codemate tem também um projeto nacional de promoção do trabalho decente no setor sucroalcooleiro. Em realidade, nós verificamos que não é apenas o Japão que cunhou um termo, karoshi, que vem a ser a morte pelo trabalho. Aqui no Brasil também, infelizmente, a chamada birola, que se dá quando o trabalhador morre por exaustão física, enfim, uma combinação de fatores. E é uma situação de trabalho, enfim, como regra é um trabalho remunerado por produção, e isso leva induz o trabalhador a laborar assim, numa situação tal que ele acaba comprometendo a sua saúde física, né, inclusive às vezes morrendo, como já salientado. Então, o objetivo do Ministério Público do Trabalho também, nesse aspecto, nós temos feito várias inspeções, forças-tarefas inclusive, né, para verificar nos locais de trabalho como está sendo feito e tomar as medidas para adequação, principalmente a questão de uso de fornecimento, substituição, enfim, de uso adequado de equipamentos de proteção individual por parte dos trabalhadores, né, dentre outras questões, não é mesmo? Enfim, todas as questões que circundam a matéria, que demandam a nossa atuação. E esse é um projeto muito importante. Esse ano nós faremos várias ações, temos já uma programação e desejamos realmente avançar naquilo que já foi feito ao longo dos últimos anos. Muito já foi feito, nós já conseguimos melhorar muito essa realidade. Temos certeza de que cada dia esse trabalho será feito de uma forma mais saudável. Muito obrigado, então, doutor, pela sua participação aqui no nosso programa. E o trabalho legal desta semana fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. Até a próxima semana.